Bom, então, olá a todos. Então, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes, né, desse evento e também a todos os meus colegas que estão aqui, né, nessa apresentação. E aí eu vou, então, compartilhar com vocês um pouco, né, das minhas atividades, né, do meu trabalho de mestrado, né, que eu desenvolvi já há algum tempo, né, e quais são os reflexos disso, né, atualmente nas nossas atividades ainda, né. Então, eu trabalhei com a análise de materiais instrucionais com enfoque CTSA, produzidos pelos professores de Química, né, em um curso de formação continuada, né, orientado pela professora Maria Eunice. Bom, qual foi o objetivo desse trabalho? Realmente foi analisar essas unidades didáticas produzidas, né, com características CTSA, né, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, e que tinham como referência, né, que eles desenvolvessem a contextualização do conhecimento químico e de uma proposta e que dessem conta da proposta curricular do Estado de São Paulo que estava em vigor naquele momento, né? Bom, pensando nisso, né, como é que eu justifico a minha pesquisa, né? A gente acha que a abordagem CTSA, ela é uma forma de melhorar o senso crítico dos alunos e a gente acredita, né, e a gente conhece que essa implementação nem sempre é uma tarefa simples. E essa tarefa, né, alguns problemas dizem respeito, né, ao próprio trabalho do professor e ao pouco material didático pedagógico que o auxilie nessa implementação. E, além do que, a gente acredita que cursos de formação, eles podem ser mais efetivos se o professor participante ele for ativo, ou seja, se a gente envolvê-los no processo de formação. E aí a elaboração de análise, né, a construção de materiais didáticos, pelos professores para as suas próprias aulas, pode ser realmente um instrumento muito importante para promover a aprendizagem de seus alunos, né, de seus estudantes. Bom, para isso, né, a gente teve, durante esse processo, né, a gente criou uns instrumentos de coleta de dados, né, que foram questionários iniciais e também ao longo desse curso de formação. Então, dizendo que esse curso foi um curso bastante longo, né? Teve 1 ano e meio de curso, né? Foi feito em 2009 esse curso, né? E aí a gente queria conhecer primeiro as ideias que eles tinham sobre contextualização e quais as dificuldades eles indicavam para desenvolver esse ensino. E a gente usou alguns outros instrumentos, né, para que eles pudessem utilizar nas elaborações das suas unidades, como o quadrado CTSA, né, onde eles deveriam indicar quais os conteúdos de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente estavam presentes em suas unidades, e as próprias unidades foram realmente objetos, né, da análise desse trabalho. E quais as categorias de análise nós utilizamos? Uma delas foi a perspectiva de contextualização dessas unidades, né? E aí a gente tem os níveis de contextualização, que são níveis crescentes, né? Os dois primeiros, a exemplificação e a descrição, elas têm de diferentes, a base, né, da unidade didática é o conteúdo científico, e em cima desse contexto científico é que são apresentados ou algum exemplo, né, do cotidiano para esse determinado conteúdo que está sendo desenvolvido, ou é apresentada alguma descrição de algum processo industrial ou algum processo de tratamento, por exemplo, tratamento de água, ao abordar um conteúdo científico específico. A partir dos 3 últimos, aí muda um pouco o foco, não é mais o conteúdo que é importante, mas sim o tema, né? E qual o problema relacionado a esse tema que vai ser realmente abordado dentro dessa unidade didática produzida por eles. Na problematização, o problema é que é importante e os conteúdos de ciência, ecologia, sociedade e ambiente são abordados de uma forma bastante superficiais. Na compreensão da realidade social, o tema é importante e todos os conteúdos também são importantes para desenvolver essa temática e esse estudo desse tema pelos estudantes.
Então, a ideia é que você realmente tenha um equilíbrio entre ciência, tecnologia e sociedade abordados nessas unidades, para que eles possam compreender e também a possibilidade deles pensarem ou fazerem, produzirem algum, pessoalmente, né, pessoalmente terem alguma resolução do seu problema. Na transformação da realidade social, além de você compreender, então todos os aspectos são importantes, também são todos envolvidos, há também uma perspectiva de agir em função dessa problemática, né, para tentar resolver esse problema, não só tomando uma atitude, mas também fazendo uma ação nessa realidade para poder modificar essa transformação. Bom, como é que a gente, então, analisa essas unidades? Para isso, a gente precisa olhar os aspectos pedagógicos desenvolvidos nessas unidades. Então, a gente desenvolveu, né, essa análise, usando, né, como é que era a problematização, como é que era o desenvolvimento do conhecimento, a experimentação, que é um aspecto que a gente considerava importante que essas unidades didáticas apresentassem, como é que elas estavam relacionadas, né, à abordagem temática que eles estavam desenvolvendo, né, e aí com isso a gente classificaria as unidades como em cada uma daquelas perspectivas de contextualização. Bom, então, em função disso, né, tendo esses instrumentos de análise, a gente começa, então, nós fizemos, então, a análise dessas unidades didáticas produzidas. Então, uma coisa importante dizer é que essas unidades, né, foi um curso bastante longo, como eu disse, envolveu 90 professores, né, de todo o estado de São Paulo, e eles se dividiram por temática, né, então as unidades foram produzidas em grupos, né, houve o desenvolvimento de 24 unidades didáticas, mas aqui, né, eu trouxe só, né, na minha pesquisa, eu escolhi uma temática específica, que era o tema de combustíveis, né, e nessa temática a gente analisou 5 unidades didáticas produzidas. Isso aqui, né, então, utilizando lá o quadrado CTSA, essa é o quadrado que os autores indicaram que estavam desenvolvendo, né, nas suas unidades. E eu, como pesquisadora, peguei a unidade didática deles e olhei também, né, olhei o material que estava lá proposto e fiz também um quadrado CTSA, né, indicando quais os conteúdos estavam realmente sendo desenvolvidos naquela unidade. Então, aqui, o que consta em vermelho, né, são os conteúdos que estavam, né, apresentados, indicados pelos autores e que realmente constam, né, da unidade didática, e aí a gente vê que tem alguns outros aspectos, né, desses outros conteúdos que são apresentados na unidade, mas que eles não colocaram, e uma coisa que é importante destacar é que conteúdos de tecnologia não foram abordados, né? Não há uma abordagem realmente de conteúdos tecnológicos nessa unidade analisada. Bom, aí eu vou apresentar, isso é uma das unidades, né? Então, eu vou apresentar geral, né? Quais foram todas as unidades, né? Como eu disse, eram 5 unidades didáticas elaboradas por eles, né? Todas elas foram classificadas como descrição científica de fatos e processos, né? Parece pouco, né? Já que a gente estava num contexto de 1 ano e meio trabalhando com eles, que a gente gostaria que eles chegassem no mínimo, né, sei lá, na compreensão da realidade, mas, mesmo assim, é um grande avanço, porque a maioria desses professores, individualmente, eles estavam na perspectiva de exemplificação, né, então, muitos deles avançaram, e lembrando que as unidades didáticas são trabalhadas em conjunto, e aqueles que tinham, muitas vezes, perspectivas de contextualizações mais avançadas, acabaram não conseguindo, né, trabalhar com o grupo, tentando levar a esse grupo para avançar em perspectivas mais avançadas, né, em relação à contextualização. Mesmo assim, muitas delas têm um tangenciamento em relação à compreensão da realidade social.
né? E uma coisa que é importante também indicar, que é um grande avanço, pelo menos para a época, né? A gente está falando em 2009, alguns aspectos que não eram comuns em materiais didáticos, como debates, como atividades experimentais e investigativas, que não eram muito abordadas em unidades didáticas, eles apresentam nessas unidades elaboradas por eles. E outra coisa importante dizer, né, essa minha dissertação de mestrado foi defendida em 2012, muitos desses materiais, né, dessas perspectivas de contextualização, por exemplo, o quadrado CTSA, são ainda hoje utilizados em nossos cursos de formação continuada. Então, agradeço por poderem me ouvir, né, e passo de novo a palavra para a professora Maria Eunice.